Dando seguimento à parte de cinemática em duas dimensões, agora a gente vai falar sobre movimentos circulares. Inicialmente, a gente vai começar falando sobre o movimento circular uniforme e depois a gente vai falar do movimento circular não uniforme. E uma coisa interessante é que, mesmo no movimento circular uniforme, onde o módulo da velocidade é constante, existe uma aceleração envolvida. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o que a gente espera é chegar no final da aula e ser capaz de entender esse problema. Eu tenho uma bola de gude que se move na parte interna de um anel, onde esse anel tem uma seção cortada. A pergunta é, quando ele chegar nessa região, com a seção cortada, qual vai ser a trajetória que ele vai seguir? A, B, C ou D? Então, vamos definir o que é o movimento circular uniforme. A definição de movimento circular é bem intuitiva, né? Então, quando uma partícula, um objeto, executa uma trajetória circular. Nessa trajetória circular tem um raio R e, no caso do movimento circular uniforme, a rapidez é constante, ou seja, o módulo da velocidade é constante. Isso não quer dizer que a velocidade, como grandeza vetorial, seja constante, porque o que está acontecendo é que ela muda a direção. Nesse ponto, ela é horizontal para a esquerda, depois ela vai mudando. Cada ponto da trajetória ela tem uma direção. Só que a rapidez, o módulo dela é constante. E ela tem outras características, que essa velocidade é sempre tangente à trajetória. Ou seja, tem a trajetória circular, você vê que a velocidade é sempre tangente ao ponto dessa trajetória. E como a rapidez é constante, o módulo desses vetores são idênticos. E agora eu vou fazer uma definição do que a gente chama de período. Período é o tempo que leva para essa partícula completar uma volta. Então, se eu quiser saber o módulo da velocidade, eu pego o comprimento de arco, que para um círculo é 2π vezes o raio, e divido pelo período. Esse vai me dar o módulo da velocidade, a rapidez da minha partícula. E seguindo na descrição, devido à simetria do problema, é mais prático utilizar o que a gente chama de coordenadas polares, ao invés das coordenadas cartesianas. O que vamos fazer é descrever o problema em termos dessas coordenadas polares, que são o raio da trajetória e o ângulo que ela forma com o eixo x. Essas são as duas variáveis que a gente vai usar para descrever esse problema. Como eu disse, R é a distância do centro e θ é o ângulo com o eixo x. E o θ também pode ser descrito como o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, quando eu faço a volta completa, o círculo completo, isso me dá 2πr. E aí esse valor de θ é simplesmente 2π. Então, nós vamos descrever esse problema exatamente como um problema linear. Vamos definir velocidade angular média, velocidade angular instantânea, e só que aqui, diferente do problema linear, o que eu vou acompanhar é esse ângulo θ. Então, para o instante TI, eu tenho um ângulo inicial θi. E no instante posterior TF, que é igual a TI mais um ΔT, eu vou ter esse ângulo θf. Então, análogo ao caso linear, eu vou definir a velocidade angular média igual a Δθ sobre ΔT. No caso linear, a gente tinha que a velocidade média era ΔS sobre ΔT. E a velocidade angular instantânea, eu tomo o limite quando ΔT tende a zero. Então, ômega é igual a dθ dt. Exatamente análogo ao caso linear. Então, a convenção que o Rundle usa é essa. Quando a partícula gira no sentido anti-horário, a velocidade angular é positiva. Quando ela gira no sentido horário, a velocidade angular é negativa. Tem que tomar cuidado que outros livros podem fazer uma convenção diferente. Como eu disse, a definição de movimento circular uniforme é que o módulo da velocidade é constante. Isso implica que a velocidade angular também vai ser constante. Lembrando que θ é igual a S sobre R e que a velocidade angular é igual a dθ dt. Eu derivando aquela expressão S sobre R, eu vou ficar com 1 sobre R ds dt.
que é a velocidade tangencial. Se a velocidade tangencial é constante, a velocidade angular também vai ser constante. E eu relaciono uma com a outra da seguinte maneira: a velocidade tangencial é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia com o movimento linear. Vou fazer um gráfico, lá era x por t, aqui vai ser θ por t. E se esse movimento é uniforme, meu θ por t é uma reta. E da inclinação dessa reta, eu obtenho a velocidade angular, que como o movimento uniforme, ela é uma reta horizontal, porque a velocidade angular não muda. Se eu quiser agora voltar a fazer o caminho contrário, do gráfico de ômega por t, eu obter o gráfico θ por t, eu faço a integração, que é a área sobre essa curva aqui. O exemplo 4.2 dá o gráfico de θ por t para determinada partícula. Ele pede para a gente construir o gráfico de ômega por t, ou seja, da velocidade angular pelo tempo. Eu posso dividir esse problema em 3 segmentos. Para o tempo menor do que 3 e maior do que 0. Para essa região entre 3 e 5. E para a região maior que 5. Durante esses 3 intervalos, que eu chamar de 1, 2 e 3, eles têm regimes distintos. Esse aqui com velocidade constante, aí você vê que a declividade é positiva. Esse aqui também é com velocidade angular constante, mas a declividade mudou. E esse daqui, quando o gráfico lá em cinemática linear, quando o gráfico da posição pelo tempo era uma reta horizontal, isso indicava que o objeto estava parado. E aqui é a mesma coisa, quando eu tenho essa reta horizontal, quer dizer que entre 5 e 6 o objeto está parado. Então aqui eu já posso colocar direto que isso aqui vai me dar que o ômega é igual a zero nessa região. Nas outras eu vou calcular, eu vou fazer que ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Vou chamar aqui de ômega 1, vai ser igual ao Δθ é 6π menos 0, dividido por 3 menos 0, que é o final menos o inicial. Isso aqui vai me dar 2π radiando por segundo. Mesma coisa para o W2, só que agora eu tenho que o final é 4π menos o inicial, que é 6π, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 menos 3. Isso aqui vai me dar menos 2π sobre 2, vai ser menos π radiando por segundo. No terceiro a gente já tinha visto direto que é zero, então agora eu posso construir o gráfico de ômega em radiando por segundo por t em segundo. Eu vou ter que estender ele para a parte negativa, porque uma das velocidades é menos π. Então, vou fazer aqui, ó. Esse é o meu π, 2π. Aqui é menos π. E agora eu fico, então, entre 0 e 3, o valor da velocidade é 2π radiando, até 3. Quando chega em 3, ele passa de 2π para menos π. E vai até 5. Quando chega em 5, ele vai para 0. Então esse é o gráfico da velocidade angular pelo tempo, construído a partir do gráfico da posição angular pelo tempo. O que é diferente da parte linear é o seguinte, que no movimento circular uniforme, mesmo com rapidez constante, existe uma aceleração envolvida. Por que eu digo isso? Porque apesar da rapidez, ou seja, o módulo da velocidade ser constante, o vetor velocidade está mudando. Uma hora ele é tangente nesse ponto com essa direção,
nesse ponto ele é tangente com essa direção e assim vai. Ou seja, se a velocidade muda, necessariamente tem que existir uma aceleração envolvida. Porém, como essa aceleração não muda o módulo, a única opção que eu tenho é que essa aceleração seja radial, apontando para o centro da trajetória. Se eu tiver qualquer projeção dessa aceleração ao longo de V, eu vou estar aumentando ou diminuindo o módulo dessa velocidade. Esse vai ser o movimento circular não uniforme, que a gente vai ver mais para frente. Então, para o movimento circular uniforme, é garantido que a existência de uma aceleração, e essa aceleração tem que apontar para o centro da trajetória. E essa aceleração tem um nome, que a gente chama de aceleração centrípeta. Eu estou colocando a expressão dela, mas nos slides à frente eu vou fazer uma rápida dedução. Se eu coloquei ela agora, só para a gente poder fazer uma análise. Eu quero saber, nesses três casos, quem vai ter a maior aceleração centrípeta. Os dois primeiros têm raios idênticos, só que no primeiro caso a velocidade é o dobro do segundo, e no terceiro a velocidade é a mesma do segundo caso, só que o raio que é dobrado. Então eu quero saber a relação entre essas três. O que eu digo é, se a gente pegar e fizer o cálculo explícito, eu vou ter que A1 vai ser 4V ao quadrado sobre R. O A2 vai ser V ao quadrado sobre R. E o A3 vai ser V ao quadrado sobre 2R. Por isso que a gente sabe que o A1 é maior do que o A2, que é maior do que o A3. Aqui a gente vai fazer uma breve demonstração da expressão da aceleração em função da velocidade. Durante o intervalo de tempo ΔT, a partícula se moveu da posição A para a posição B. Em A, ela tinha velocidade que eu vou chamar de VI, dada por esse vetor. Em B, ela tinha velocidade dada por esse vetor aqui, que eu vou chamar de VF. Essa distância aqui eu vou chamar de ΔR, entre A e B. E agora eu quero saber quem é ΔV. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Eu posso colocar aqui os dois vetores coincidindo a origem, e essa daqui vai ser o vetor ΔV. A única coisa que você tem que ficar atento aqui é para perceber que esse ângulo entre VI e VF é o mesmo ângulo Δθ desse pequeno deslocamento entre A e B. E sendo assim, esses são triângulos semelhantes. Esse triângulo aqui, ó, VI, ΔV, VF, é semelhante a esse triângulo aqui, R, com o lado R, ΔR, R, e onde a angulação aqui é Δθ. Se eles são semelhantes, eu posso fazer que ΔR sobre R é igual a módulo de ΔV sobre V. No caso aqui seria ou VI ou VF, mas como a velocidade é constante, eu substituí por um valor V. Rearranjando, eu fico com módulo de ΔV igual a V sobre R, que multiplica ΔR. Lembrando da definição de aceleração, eu tenho que a aceleração é a razão entre a ΔV sobre ΔT no limite quando ΔT tende a zero. Se eu usar agora essa expressão para módulo de ΔV e colocar aqui, eu chego nessa expressão, tomando o limite quando ΔT tende a zero, isso aqui novamente é a definição de velocidade. Então eu fico com V ao quadrado sobre R, que é a expressão que eu tinha colocado antes sem justificar.